Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raimundinha, do terceiro ano, da Escola José Carlos Ribeiro. Em virtude do isolamento social que estamos vivendo, propomos aulas online para um melhor aproveitamento dos conteúdos. Logo, eu, juntamente com a professora Catiana, iremos ministrar videoaulas para as turmas do terceiro ano do Fundamental 1. Então, vamos revisar a unidade 2 do livro de português, na página 46, na qual iremos fazer a leitura juntos. Juntos faremos a leitura da entrevista com Ziraldo. Portanto, é bom que vocês peguem seus livros e preparem na página indicada, né, para iniciarmos. E vocês também podem pegar logo o material para anotações, como lápis, caderno, borracha, para a gente dar início, ok? Se necessário, vocês podem pausar o vídeo e ir realizando as atividades. Bom, na leitura, entrevista com Ziraldo, vocês lembram que quando a gente fazia a leitura na sala, eu sempre dividia em grupos, né? Um seria o entrevistado, o outro seria o entrevistador. Então, eu arranjei também aqui uma parceirinha e ela vai fazer essa atividade comigo, né? Então, eu vou ser o entrevistador e ela vai ser a entrevistada, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. Entrevista com Ziraldo. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças. Criador do Menino Maluquinho, relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando criança. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Crescer. Como foi o ingresso na literatura infantil? Ziraldo. Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever, um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinho Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. Crescer. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? Ziraldo. Isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro na infância, se emociona, se comove. Percebo que, quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante, a pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Bom, pessoal, acredito que vocês acompanharam a leitura do texto, ok? Então, eu vou agora fazer umas perguntinhas, vocês vão pensar, responder, e não esqueçam, tem que reler novamente o texto, tantas vezes necessário seja, tá bom? Qual é o título do texto? Quem está representado na foto logo após o título? Quem é ele? O que ele faz?
É possível reconhecer no texto entrevistador e entrevistado? Como? Bom, depois dessas perguntas, vocês vejam no texto, marquem, pode riscar com lápis, circulem ou grifem as respostas que vocês encontrarem, tá bom? E, em seguida, vocês vão para a página 48, né, fazer a compreensão do texto. Não esqueçam, para a compreensão do texto, vocês vão ter que reler. Se não entender uma questão, volta ao texto, procura qual é a resposta correta, tá? E responder no próprio livro. Feito isso, indico que respondam as questões do livro após o término da aula. Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo. Bem, já que terminamos a leitura e se tratava de uma entrevista, iremos abordar de forma resumida do que se trata esse gênero textual. Então, a entrevista é um gênero jornalístico e se caracteriza principalmente por essa dinâmica de perguntas e respostas e interação de entrevistador e entrevistado. Ou seja, quando fazemos um recorte do texto lido, observamos que a pergunta aparece em negrito, de forma mais destacada, juntamente com o nome do entrevistado, e a resposta escrita normalmente. Entretanto, ela pode ser escrita também com a utilização de aspas, como podemos ver nesse exemplo ao lado, a resposta do entrevistado sendo marcada através desses recursos. Ou seja, a pergunta em negrito, a resposta com aspas. Entendido até aí? Ok. Sabendo disso, a entrevista ela pode ser noticiosa ou de opinião. O que é a entrevista noticiosa? Quando procura os fatos que serão notícia. Já de opinião é quando traz a opinião de um especialista sobre determinado assunto. Agora vamos dar uma olhada na parte gramatical do nosso conteúdo. Inclusive, esse mesmo esquema de tabela mostrado na tela para vocês se encontra na página 51 do livro de vocês. Por favor, abram nessa página e acompanhem. Como vocês podem ver, temos uma pergunta no livro e abaixo vemos a tabela. Nela iremos explicar 2 tipos de pontuação. Pontuações estas muito importantes, tratando principalmente do gênero textual que estamos estudando. Vocês podem me perguntar, por quê? Eu respondo. O ponto final é usado, como o próprio nome diz, no final de uma frase. Frase esta declarativa, ou seja, posso afirmar ou negar algo. E, no fim, uso esta pontuação para finalizar o que tenho a dizer, a declarar. Este recurso, que imagino que vocês já perceberam que está presente no texto lido anteriormente, no que diz respeito às respostas e declarações do entrevistado, que é o Ziraldo. Já o ponto de interrogação, ele é fundamental para se realizar perguntas, ou seja, fundamental para o entrevistador, utilizando essa pontuação também ao final de cada pergunta feita. Então, pessoal, recapitulando, são 2 sinais de pontuações abordados, ambos sendo aplicados ao final das frases. Sinais estes que em uma mesma frase muda o sentido da frase e a entonação quando lida. Por exemplo, ela é inteligente. Por ter usado o ponto final, se torna uma frase declarativa. Nesse caso, uma frase declarativa afirmativa, mas pode ser negativa, quando, por exemplo, ela não é inteligente. E o ponto final, com a adição do não, ela se torna como uma frase negativa. Já na mesma frase, só que com o ponto de interrogação aplicado no final, o que antes era uma declaração, agora se torna uma pergunta, mudando inclusive a entonação. Perceba, ela é inteligente?
Com isso, observamos a importância desses sinais em entrevistas. Então, pessoal, entendido isto, peço que resolva as atividades da página 51, 52 e 53, como mostra na tela. Após resolverem as atividades do livro, faça no caderno uma entrevista com seus pais sobre o Covid-19 e o isolamento social. Crie as perguntas, escreva as respostas. Não esqueçam de citar o nome do entrevistado ou entrevistada. Qual o seu parentesco com o mesmo. Essa atividade está também na tela de vocês. Não esqueçam de enfatizar que cuidados a pessoa está tendo, se a higienização está correta, se ela faz parte do grupo de risco, dentre outras. Bom estudo. Na quinta-feira estaremos aqui novamente para correção e continuação do conteúdo. Um abraço virtual em todos e não esqueçam, fiquem em casa. Beijos.